Olá, galerinha do terceiro ano! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sou a tia Melisa. Estamos no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede para mais uma aula de história. Vamos lá? Hoje vamos falar um pouquinho de patrimônio histórico e cultural da cidade de Juazeiro. Você já conhece a história de Lelê, não é? Origem, mudanças físicas, transformações, história, cultura. Assim como Lelê, que já sabia que em cada cachinho do seu cabelo existia um pedaço da sua história, o nosso município de Juazeiro também tem sua origem e fontes históricas, cultural, arquitetônica e passou por algumas transformações de uns tempos para cá. Lelê ama o que vê em Juazeiro. E você, gostaria de conhecer um pouco mais da história do município de Juazeiro? Lelê, assim como você, ainda criança, também quis saber um pouco mais da história de Juazeiro. Como tudo começou? Lelê foi buscar. Então vamos lá saber como tudo começou? Conta-se que em um determinado ponto da margem direita do Rio São Francisco, existia uma árvore frondosa e de muita sombra, um pé de juá. Os boiadeiros a transformaram em um ponto de descanso, chamando o lugar de passagem do Juazeiro. Juazeiro foi criado em 1833, sendo que desde 1596 seu território já era percorrido pelo bandeirante Belchior Dias Moreira. Em 1706, chegada a missão são franciscana para catequizar os índios da região, eles construíram um convento e capela com uma imagem da Virgem, que teria sido encontrada por um índio em uma gruta. Juazeiro foi elevada à categoria de vila, tornando-se cidade em 15 de julho de 1878, pela Lei número 1814. E aí está uma imagem da nossa linda Juazeiro, uma bela paisagem ali da orla do cais de Juazeiro, com sua árvore frondosa, um pé de juá. Lelê então foi pesquisar um pouco mais sobre os patrimônios históricos e culturais de Juazeiro, pois ficou com sua curiosidade bastante aguçada sobre as mudanças culturais, arquitetônicas, estrutural da cidade. E o que mais a chamava a atenção era que, assim como ela, que passou por transformações físicas de criança para adolescente, a nossa cidade também passou por transformações fundamentais para o desenvolvimento da cidade. Lelê, um belo dia, lembrou também de uma lição que aprendeu na escola, que gente crescia e mudava com o tempo. E que também foi assim com o nosso município de Juazeiro. Então, Lelê, como foi pesquisar muito, ela descobriu o Juazeiro do São Francisco ontem, como era Juazeiro, Juazeiro de belas arquiteturas. Tem ali a imagem do antigo cais, da ponte, do comércio de Juazeiro, da igreja. Juazeiro tinha belíssimas arquiteturas antigamente. Uma memória viva em Juazeiro. O antes e o depois do vapor, do vaporzinho Saldanha Marinha. O cais, onde os barqueiros se encantavam com a elegância das pessoas, posicionadas no cais e rampas, as quais acenavam os lenços saudando os vapores da aviação baiana do São Francisco, quando o vapor vinha chegando. A orla fluvial atualmente, olha como era a orla hoje e como era a orla antes, o cais antes. Antes a gente dava o nome de cais, hoje damos o nome de orla fluvial. Então temos o antes e o depois do cais de Juazeiro. Ó, uma imagem do vapor lá como era antigamente. Por isso que diz que é uma memória viva em Juazeiro. Os povos antigos
Viajavam muito a vapor. Juazeiro recebia muitos turistas, crianças. Muitos parentes de fora, do vovô, da vovó, quem sabe do papai e da mamãe, viajaram no vapor Saldanha Marinha. O antes e o depois da Praça da Misericórdia. Quem nunca passeou na Praça da Misericórdia? Olha como era o monumento cultural, histórico da Praça da Misericórdia, antigamente em Juazeiro. Olha como é a Praça da Misericórdia hoje. Tem o mesmo monumento, mas ele passou por transformações, por pequenas reformas, uma bela pintura, tem mais paisagens hoje ao redor. Então, também é um exemplo aí de patrimônio da nossa história, a Praça da Misericórdia. Transformações físicas da Ponte Presidente Dutra. Olha o antes da nossa ponte como era, quando o vapor, as grandes embarcações iam passar, a ponte levantava. Quem nunca viu essa história, ouviu no livro, ouviu a vovó, a bisavó, o bisavô, o papai ou mamãe contar. Quem sabe um amigo, um vizinho próximo que contaram para vocês que a ponte antigamente levantava, era o antes. Só que com o tempo, de um tempo para cá, a Ponte Presidente Dutra passou por transformações, ela passou por uma grande ampliação. A nossa ponte liga os municípios de Juazeiro e Petrolina e tem um grande tráfego de carros grandes, pequenos, médios, motocicletas e pedestres também. Então, passou por uma grande ampliação de uns tempos para cá. Então, a gente tem ali a ponte antes e ela agora, depois da sua reforma, também é um exemplo de patrimônio cultural, histórico da nossa cidade de Juazeiro. Os desfiles. Olha como eram os desfiles de antigamente, da nossa cultura juazeirense. Quem tem aí histórias para contar, olha os desfiles cívicos, os desfiles alegóricos de carnavais, onde aconteciam em grandes clubes, as festas animadas, a exemplo do nosso carnaval. Quem não gosta do carnaval de Juazeiro? Então, os desfiles e as festas animadas também fazem parte do patrimônio histórico da nossa sociedade. Juazeiro hoje, olha Juazeiro hoje aí, o vapor Saldanha Marinha, onde está exposto lá na Orla Nova, a nossa igreja, também ainda tem uma bela arquitetura, as embarcações, as barquinhas onde fazem a travessia Juazeiro e Petrolina, a Orla, né? O nosso antigo cais, a ponte atualmente, a Orla com a bela vista para a ponte, o Rio São Francisco, árvores frondosas. Agora já sei, o patrimônio histórico representa os bens materiais ou naturais que possuem importância na história de determinada sociedade, comunidade ou cidade. Patrimônio cultural é tudo que criamos, valorizamos e queremos preservar. São os monumentos e obras de arte, e também as festas, músicas e danças, os folguedos, as comidas, os saberes, fazeres e falares. Por meio do patrimônio histórico e cultural, podemos conhecer melhor a história de uma sociedade e compreender o mundo que vivemos. Lelê, nossa coleguinha, diz ali, ó, quantas mudanças Juazeiro passou em amigos, ainda bem que não passei por mudanças e transformações sozinhas. Ufa! Chegou o momento mais esperado, hora do desafio. Questão 1. Cite 2 patrimônios culturais da cidade de Juazeiro. Questão 2. Escreva 3 patrimônios históricos de Juazeiro que aparecem na aula. O que é que vocês vão fazer? Voltar lá, acessar o portal e responder o desafio tido na aula aqui, que a tia Melisa, a Pró Melisa, falou aqui sobre o patrimônio histórico e cultural de Juazeiro. E quem gostou da aula, dá aquele like, compartilha, certo? Com os coleguinhas. Tchau e até a próxima aula!